E chegou a hora da decisão. Quem será que leva essa Copa do Brasil para casa? Salve futeboleiro, como é que vocês estão? Eu vou bem, eu estou aqui para falar sobre a final entre Corinthians e Cruzeiro da Copa do Brasil, mas antes de começar, já deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal se você não está inscrito e ativa o sininho, isso é importante para que você receba os vídeos imediatamente assim que ele subir, beleza? Para começar o assunto, assim, eu acho que, já vou sendo logo sincero, acho que o Cruzeiro é levemente favorito pelo time melhor que tem, acho que o Mano tem um trabalho bem mais consolidado do que o Jair Ventura, que agora chegou no Corinthians há pouco e ainda não estabeleceu o seu trabalho, o que é até bom, porque é um cara que eu acho muito fraco e quanto mais ele estabelece o trabalho, mais o time decai, pelo menos essa é a minha opinião sobre o Jair. Eu sou santista e aguentei esse cara 7 meses no meu time e vou ser bem sincero, eu não me lembro, desde quando criança sou que acompanho o futebol, de um trabalho tão horroroso no meu time, e olha que eu já vi muito treinador ruim treinar o Santos, mas pior que o Jair é muito difícil. Então é até bom estar no começo de trabalho, eu acredito, para que ele não derrame tantas lágrimas do torcedor corintiano, que certamente vai acontecer ao longo do período. Para mim é indefensável um cara desse treinar um time tão grande como o Corinthians. Apesar de que ele está no começo de carreira, eventualmente pode melhorar, e se acontecer isso eu vou dar o braço a torcer, não vou abraçar o capeta, não vou simplesmente ignorar o que eu falei, pelo contrário, vou admitir que eu estava errado, que ele melhorou muito, mas nesse momento é um cara que seria a minha última opção, dentre as piores opções possíveis para treinar o meu time de longe, assim. Então, mas ele tem alguns méritos que casam muito bem com o que o Corinthians sempre fez nos últimos anos, né? Que é ser um cara que opta de fato pelo pragmatismo. No Santos ele não conseguiu fazer isso porque a torcida não permite, a diretoria não permite, teve que botar o time para atacar, não soube como fazer isso porque não sabe fazer isso, não foi assim que ele se notabilizou no Botafogo e ele acabou se perdendo de maneira absurda, né? No Corinthians ele encontrou um cenário diferente, é um clube que permite isso, uma torcida que se ganhar de 1 a 0, gol sofrido, tá feliz, eles abraçam o técnico e vambora. O Tite, que hoje está na seleção, que é um excelente técnico, ele apresentou no Corinthians ali talvez 1 ano só de futebol assim vistoso, foi em 2015. De resto eram times que praticavam um bom futebol, mas nada que encheu os olhos e que ganhavam na base do sofrimento, lembra da época do empatite e tudo mais? E os corintianos sempre amaram ele porque ele entregou muitos resultados para o clube, mesma razão pela qual os palmeirenses hoje, e desde lá atrás dos anos 90, amam o Filipão, um cara que esteticamente nunca apresentou absolutamente nada, mesmo com muitos bons jogadores, como foi na década de 90, e agora aí com esse esquadrão da Crefisa, mas é um cara que entrega resultados, eu consigo entender isso. Inclusive esse é o padrão do Mano. O Mano é um técnico que para o futebol assim nunca apresentou nada de absurdo, nunca fez nada que você falasse, olha que time legal esse que o Mano Menezes treina. Ele é um cara muito pragmático, um cara que consegue compactar muito bem as suas linhas e com isso faz com que as suas defesas sejam muito fortes. É um cara que sempre começa montando times por boas defesas, um cara que sabe jogar de maneira como o adversário se prepara, um cara que trabalha em cima do adversário, um cara que até é mais estrategista inclusive do que esses caras que eu citei aqui, Filipão, Jair Ventura, etc. Mas que também, na hora de fazer o seu time jogar, tem muita dificuldade. Veja o Cruzeiro contra o Boca, precisou jogar naquele jogo contra o Mineirão, saindo ali de uma desvantagem e não conseguiu fazer isso, diferentemente de quando ele tem a vantagem, que ele consegue essa vantagem no primeiro jogo e tem que decidir o jogo em casa, nessas circunstâncias, assim como foi contra o Santos, apesar do roubo da bola do Gabriel lá, que a gente não pode esquecer, né, que ia matar o jogo no final, o juiz acabou o jogo, mas apesar disso, e apesar também do erro contra o Palmeiras, lá da bola do Praz, que também a gente não pode deixar de comentar, que seria um empate naquele jogo no Allianz Parque, ele conseguiu passar abrindo uma vantagem no primeiro jogo e aí, tendo essa dinâmica em mãos, ele consegue se dar muito bem. Mas é um técnico muito pragmático que entrega muitos resultados, é um cara que é muito já acima do Jair Ventura, foi campeão de alguns torneios, como o próprio da Copa do Brasil ano passado, já terminou a seleção brasileira, tem um estofo maior, mas acredito que pelo perfil desses dois técnicos, dificilmente a gente vai ver um jogo muito técnico. É um jogo brigado, vai ser um jogo emocionante, um jogo de dois times reativos, tentando ver quem consegue sair melhor com a bola. Para isso o Cruzeiro tem jogadores de melhor qualidade, como o Thiago Neves, Arrascaeta e tudo mais. Mas o Corinthians vai tentar se aproveitar disso na força, na briga, na garra, numa final, como sempre costuma fazer quando tem esse tipo de oportunidade. É muito difícil se bater o Corinthians em finais de campeonato, por conta do seu DNA vencedor, sim, que ele criou
nos últimos anos, é um time que, talvez o time brasileiro que mais ganhou troféus nos últimos anos, e além disso é um time que é motivado muito pela torcida, a torcida consegue entrar muito dentro de campo em momentos como esse de decisão, então assim, apesar do leve favoritismo ao Cruzeiro, é muito difícil apontar que isso necessariamente vai acontecer, até porque eu errei os palpites da semifinal, acreditava que Flamengo e Palmeiras passariam por ter os melhores elencos e times, mas não, deu ao contrário, deu Cruzeiro e Corinthians, e apesar aí de eu prever essa final completamente devastada de bons momentos técnicos, porque o futebol brasileiro está uma depressão absurda, times que jogam com a bola cada vez é mais raro, o Grêmio talvez seja a única exceção dentre os times grandes hoje, e são dois times que têm muito essa veia do pragmatismo sobressalente, né? Então, não sei, é para se esperar, a gente precisa analisar, mas certamente, torcedor, vai ser um jogo emocionante demais de se assistir, um jogo talvez 2 jogos decididos nos detalhes, é pelo menos o que eu espero, não imagino nenhum placar largo para nenhuma das partes, a não ser que um desastre aconteça, mas acho difícil, justamente como eu falei, pelas essas formas de jogar do time. O Jair Ventura é um cara que se notabilizou por isso no Botafogo, um cara que sabe fazer isso de alguma maneira, e o Mano Menezes também sempre conseguiu montar times jogando dessa forma, então vai ser jogo aí para poucos gols, acredito, e decisões aí nos mínimos detalhes para definir o próximo campeão, na sua última chance de ganhar um título nesse ano para os dois clubes, né? E talvez a sua única chance de se classificar para a Libertadores, porque os dois times estão oscilando demais no campeonato e já estão ali abaixo, bem abaixo do Atlético Mineiro, que é o 6º lugar. Tem uma vaga ali, a 7ª, que pode se abrir se um brasileiro ganhar a Libertadores, mas isso aí não dá para depender muito, porque tem ainda River e Boca na disputa, mas a Libertadores é um assunto que a gente volta a falar aqui semana que vem, certamente no canal. E então é isso, grande abraço, não se esqueça de deixar o like e até o próximo vídeo.